Saber o que é um facto real e o que apenas parece verdade não é sempre fácil, pois não? Hoje vamos precisamente abrir essa caixa de ferramentas do pensamento crítico. O objetivo? Descobrir a diferença, que é crucial, entre a ciência e a sua gêmea, digamos mais enganadora, a pseudociência. Muitas vezes a gente pensa em ciência e imagina logo, sei lá, laboratórios, batas brancas, coisas complicadas, não é? Mas a verdade é que a lógica científica faz parte do nosso dia a dia. E para provar isso, vamos olhar para um problema que, olha, acontece em quase todas as casas. Então, vamos a isso. Primeira parte, resolver mistérios do cotidiano. Vamos ver como é que, sem darmos por nada, todos nós acabamos por agir um bocadinho como cientistas. Ok, a cena é clássica, não é? Fim de um dia de trabalho, a gente senta-se no sofá, pega no comando e nada. A televisão não liga. A primeira reação é frustração, claro, mas o que vem a seguir? A gente começa a pensar, serão as pilhas? Ou será que saiu da tomada? Ou pior, será que faltou a luz? E aí a gente vai testar cada uma dessas ideias. Verifica as pilhas, o cabo, olha para as luzes da casa e, no fim, descobre que estava a usar o comando errado. Pois bem, este processo todo, observar o problema, criar hipóteses e testá-las uma a uma, é, na sua essência, o método científico em ação. Simples, não é? E é exatamente este o coração da ciência. Observar, questionar, testar. Não é algo que fica fechado em laboratórios. É uma ferramenta que todos nós temos e usamos. A grande diferença é que a ciência pega neste processo e aplica-o com um rigor. Um rigor que pode, e já mudou, literalmente o mundo. Agora vamos avançar. Secção 2. O nascimento de um método. Vamos pegar nesta mesma lógica, a do comando da TV, e aplicá-la a um problema muito, mas muito mais sério. Vamos viajar até a uma época em que um inimigo invisível matava milhões para ver como este método deu origem a algo que salvou a humanidade. Estamos a falar do século XVIII. A varíola era um pesadelo, uma doença terrível que não perdoava. E foi neste cenário que um médico de campo inglês chamado Edward Jenner começou a reparar numa coisa muito curiosa. E olhem só para os passos, são exatamente os mesmos do problema da televisão. Primeiro, a observação. Ele reparou que as mulheres que ordenhavam as vacas apanhavam a varíola bovina, que era uma versão mais leve, e depois não apanhavam a varíola humana, a mortal. Isto levou a uma pergunta: será que apanhar a doença mais fraca protegia contra a mais forte? A partir daí, ele formulou uma hipótese e fez uma experiência. Hoje em dia seria impensável, claro, em que inoculou um rapaz de 8 anos com o pus da varíola bovina e depois o expôs à varíola humana. E a conclusão? O rapaz não adoeceu. Estava provada a hipótese. Tinha acabado de nascer a primeira vacina. Ok, já vimos o método a funcionar em pequena e em grande escala. Mas qual é o segredo? O que é que faz com que uma ideia seja realmente científica e não apenas uma crença ou uma opinião? Existe um critério, um verdadeiro teste de fogo. Vamos ver qual é. E esse teste de fogo tem um nome que parece complicado, mas não é: falsificabilidade. O que é que isto quer dizer? É muito simples, na verdade. Uma ideia só é científica se for possível testá-la de uma forma que possa provar que está errada. Ou seja, a ciência tem que ter a coragem de se colocar em risco, de dizer isto é o que eu acho e esta é a forma de provar que estou errado. Exatamente. Uma afirmação científica não é algo que é automaticamente verdade. É algo que é testável. E ser testável significa que pode potencialmente ser provada como falsa. Se uma ideia é construída de tal forma que é impossível provar que está errada, não importa o que aconteça, então bem, isso não é ciência. E este exemplo aqui é perfeito para ver a diferença. Olhem para a primeira afirmação. Todos os cisnes são brancos. É uma afirmação falsificável. Porquê? Porque basta encontrar um cisne preto para a deitar por terra. É testável. Agora a segunda. Os signos astrológicos determinam a personalidade de formas que só os especialistas conseguem interpretar. Esta é infalsificável. Se os factos não batem certo com a previsão, a desculpa é sempre que a interpretação foi mal feita ou que há outros fatores a influenciar. Ou seja, a teoria nunca pode estar errada. E isso é um grande sinal de alerta. E é precisamente quando entramos neste território de ideias que não podem ser testadas, que se protegem da crítica e da realidade, que encontramos a tal gêmea enganadora da ciência. Chegamos à quarta secção, a pseudociência. A pseudociência é basicamente isto: um sistema de crenças que se veste de ciência, usa a linguagem, o estilo, tudo para parecer legítima. Mas não é. É como um ator a fazer o papel de cientista. Parece real, mas falta-lhe a essência, o método, o rigor e, acima de tudo, a falsificabilidade. E há sinais claros para identificar. As afirmações são muitas vezes vagas, exageradas. Em vez de estudos controlados, baseia-se muito em testemunhos, em anedotas. Sabe, para mim funcionou.
Usa palavras complicadas, que soam a ciência, para parecer mais credível. Foge da revisão por outros especialistas como o Diabo da Cruz e, talvez o mais importante, é completamente hostil à crítica. Se os dados não batem certo, o problema nunca é da teoria, é sempre dos dados ou de quem critica. E claro, as ideias raramente, ou nunca, mudam com novas evidências. Mas por que é que tanta gente acredita? Bem, o Carl Sagan resumiu isto na perfeição. A pseudociência fala a necessidades emocionais poderosas que a ciência muitas vezes não consegue abordar. É verdade. A pseudociência muitas vezes dá respostas simples, rápidas e reconfortantes para problemas muito complicados. Dá-nos certezas, algo que a ciência, que vive da dúvida e da incerteza, raramente consegue oferecer. Ok, mas por que é que isto é tão importante? Secção 5. Por que é que esta distinção importa? Porque isto não é só uma discussão teórica de café. Confundir as duas coisas tem consequências bem reais e por vezes bem graves. E as consequências estão por todo o lado. Desde o movimento anti-vacinas, que se baseia em ideias que foram mais do que desmentidas, até terapias sem qualquer prova de eficácia, que por vezes até são oferecidas em sistemas de saúde. Os riscos são enormes. Estamos a falar da saúde das pessoas, de dinheiro público e da confiança na própria ciência. E o mais surpreendente é que esta confusão não afeta só o público em geral. Pensem nisto. Um estudo feito com estudantes de biologia, ou seja, futuros cientistas, mostrou resultados muito interessantes. A pergunta era, será que eles conseguem identificar a pseudociência? As respostas, bem, foram inesperadas. O estudo descobriu algo incrível. Uma parte enorme destes estudantes tinha dificuldade em perceber o que era a falsificabilidade. Vejam só, cerca de metade deles achava que a falsificabilidade, ou seja, a característica de poder ser provada como falsa, era uma marca da pseudociência e não da ciência. É o contrário. Isto mostra bem como as linhas podem ficar desfocadas, mesmo para quem está dentro da área. Então a questão que se impõe é, se até os estudantes de ciências se baralham, o que é que a gente pode fazer? Bem, o ponto crucial não é que toda a gente se torne cientista. A ideia é que todos nós podemos adotar uma mentalidade mais científica. E para isso existe um pequeno kit de ferramentas de pensamento crítico que qualquer um pode usar. Primeiro, exigir evidências, não apenas histórias pessoais. Perguntar sempre, ok, mas como é que esta ideia poderia ser provada como falsa? Desconfiar de coisas que parecem demasiado boas para ser verdade, porque geralmente são. E finalmente entender que a ciência de verdade está sempre a mudar e a corrigir-se à medida que novas evidências aparecem. A pseudociência, por outro lado, fica parada no tempo. No fundo, ter estas ferramentas não significa ter todas as respostas, mas dá-nos algo muito mais poderoso, a capacidade de fazer as perguntas certas. E isso leva-nos a uma reflexão final, para todos nós. Ao olharmos para o mundo à nossa volta, para as notícias que lemos, para as coisas que nos tentam vender, para as ideias que partilhamos, que afirmações da nossa vida merecem se calhar um segundo olhar, um olhar mais crítico?